Eu sou a Rafaela, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Estou usando uma blusa com tons de verde e rosa, um casaco preto. E essa é a nossa aula sobre a expansão territorial no Brasil. Mas antes de começar essa aula, a gente tem que relembrar mais ou menos como era esse Brasil ali do século XVI. Tem muita coisa, hein? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Brasil ele não tinha exatamente esse mesmo tamanho de hoje. Por quê? Por causa do Tratado de Tordesilhas e por causa das capitanias hereditárias. Foi a primeira forma de divisão territorial e administrativa imposta pela coroa portuguesa aqui. Vamos olhar rapidinho como é que eram essas capitanias? Observa aí a figura. Olha como o Brasil era bastante diferente em questões territoriais. Tem uma linha passando aí. Essa linha, ela é o Tratado de Tordesilhas. Ela dividiu o nosso continente entre terras de Portugal e terras da Espanha. Então, se observou que realmente o Brasil territorialmente era bastante diferente. Outra coisa que a gente tem que salientar é que o início da colonização se deu pelo litoral. Como assim? Nosso primeiro produto produzido aqui, que dava muito lucro, e você já deve saber disso, foi o açúcar. Esse açúcar era plantado nos engenhos. E por causa da terra, por questões naturais, ambientais, o açúcar se desenvolveu no litoral, principalmente da região Nordeste. Então, o nosso litoral foi o primeiro ponto de colonização. Outra coisa que aconteceu também foi a União Ibérica. Ela aconteceu em 1580 até 1640. O que foi isso? Portugal e Espanha tiveram o mesmo rei. União Ibérica, lembra a Península Ibérica? A península onde Portugal e Espanha estão localizadas. O que aconteceu? Teve uma crise sucessória em Portugal. A dinastia Avis saiu do trono e Filipe II da Espanha foi coroado rei de Portugal e rei da Espanha. E para terminar esse rolê, ainda teve a presença holandesa no Nordeste brasileiro. Cara, depois de tudo isso, vamos começar a nossa aula sobre expansão territorial. Bem, Portugal retomou esse Nordeste onde estavam esses holandeses. Teve a restauração, dinastia Bragança no poder, mas Portugal estava passando por uma grave crise econômica. Perdeu muitas terras no Oriente, na África. Então, como resolver essa crise? Ainda tinha um outro detalhe. Os portugueses, ingleses, os franceses começaram a ter engenhos nas Antilhas, ou seja, concorrência com o açúcar produzido aqui no Brasil. Então, numa tentativa de melhorar essa crise, em 1642, Portugal cria o Conselho Ultramarino. Para que servia esse conselho? Era uma tentativa de restabelecer, melhorar a administração colonial. O Conselho Ultramarino ele seria responsável por fiscalizar cobrança de impostos, povoamento e tudo que fosse relativo às colônias. Bem, esse contexto todo foi aí que começou um processo de interiorização da colônia aqui, portuguesa, nas Américas. Ela está baseada ali em 4 processos. Primeiro, criação de gado, extração de especiarias e drogas do sertão, a procura de metais preciosos e a caça de indígenas para a escravização. Então, vamos começar primeiro pensando nessa extração de especiarias ou as chamadas drogas do sertão. Quem estava ali na frente desse processo? Os jesuítas, Companhia de Jesus. Os jesuítas vieram para o Brasil junto com Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral. Qual era o objetivo dos jesuítas? Eles têm um objetivo
de evangelizar. Eles são uma ordem missionária, ou seja, era para espalhar a cultura europeia e cristã por diversas partes do mundo. Vamos relembrar um conceitozinho bem básico que a gente já falou várias vezes, que é o de eurocentrismo. Eles achavam que a cultura europeia era muito melhor, a cultura cristã era muito melhor, então essa ordem tinha uma missão de espalhar essa cultura no mundo. E aqui eles vão focar nos indígenas. Também vão abrir escolas. Os jesuítas vão ser os primeiros a pensar nessa questão de uma educação, pensando em valores europeus aqui no Brasil. Bem, eles vão começar a catequizar esses indígenas e nisso vão fazer grandes aldeamentos que a gente vai chamar de missões. A questão da educação eles vão focar principalmente nas crianças. Eles achavam que eram mais vulneráveis a esse tipo de ensinamento. Vamos lembrar que não existe cultura melhor do que a outra. E essas crianças indígenas passaram por uma verdadeira violência, tendo que esquecer suas ancestralidades, seu traço com ancestralidade, para aprender esses valores culturais que, na visão desses jesuítas, seriam bem melhores. Bem, nas missões, eles plantavam e também extraíam produtos como cacau, baunilha, guaraná. Isso era chamado de drogas do sertão. Bem, nem preciso falar que esses produtos tinham alta lucratividade em sua venda na Europa, eles eram bastante procurados. Bem, outro processo importante para a expansão territorial foi o gado. Vamos pensar que o gado era um produto móvel que chegou aqui também bem no início, junto ali com Tomé de Souza, e ele primeiro chegou para uma questão de consumo interno, também para ajudar no transporte e para alguns serviços de tração dentro do engenho. Só que essa população de gado ela foi aumentando e ocupando espaço dentro do engenho que poderia ser para cana-de-açúcar, que era o principal produto, né? Então, o que aconteceu? Esse gado ele teve que sair do engenho. Vamos lembrar que esses engenhos do Nordeste, então ele foi avançando para dentro do território. Em 1701, a coroa portuguesa proibiu a criação de gado no litoral. Então, não tinha outro jeito. Tinha que entrar mesmo dentro do nosso território. Tem que ficar bem na cabeça de vocês o seguinte. A questão do gado é para consumo interno. Tanto para alimentação, como transporte, como a utilização dessa força do animal para outras atividades. A maioria das pessoas que entravam, assim, dentro do Brasil, eles eram paulistas. Por quê? Porque ali a capitania de São Vicente, ela não se deu muito bem na produção de açúcar. Então, os paulistas que habitavam ali subiram a Serra do Mar para o Planalto, ali no centro hoje do estado de São Paulo, e começaram a habitar uma vila chamada São Paulo. Exatamente, a criação da cidade de São Paulo tem a ver com esse processo também. Mas o seguinte, eles ali plantavam aipim, plantavam milho e precisavam de mão de obra. Eles usavam a mão de obra escravizada indígena. Então, os paulistas se organizavam em grandes expedições para tentar capturar esses indígenas. O nome dessas expedições eram bandeiras. O nome de quem participavam eram bandeirantes. Nem preciso falar que ali teve um problema, né? Os indígenas começaram a fugir justamente daquelas regiões para evitar de serem capturados. O que esses bandeirantes faziam? Eles faziam alianças com algumas tribos e os prisioneiros das guerras tribais viravam escravizados. Só que com o passar do tempo, e como essa atividade também era muito lucrativa, a venda de seres humanos dava lucro, até as tribos inimigas, as tribos aliadas, 1000 perdões, também passaram a ser
escravizadas. Então, sobre os bandeirantes, o que a gente tem para falar? Com o passar do tempo, como eles eram pessoas que já estavam acostumadas a fazer essas excursões para dentro do Brasil, para o sertão, a coroa também incumbiu eles de procurar metais preciosos ou pedras. Então, ali, em 1693, é quando se acha pela primeira vez metais preciosos, ouro, né, no caso, aqui no Brasil, que foi em Minas Gerais. Vamos falar de um detalhe muito simpático que tem aí. Você já viu num livro didático como é a imagem de um bandeirante? Caso não, vamos olhar essa imagem aí? Olha como é que o bandeirante está. Todo limpo, arrumado, vestido. Vamos lembrar que ele era um cara que entrava para dentro do sertão para tentar capturar indígenas para virarem escravizados. Você acha que realmente ele estava arrumado? Não, né? Então, as novas pesquisas dizem que, na verdade, os bandeirantes nem todos eram brancos, tinham muitos mestiços, que eles andavam descalços, possuíam poucos equipamentos e geralmente usavam ou facões ou espadas e até arco e flecha. Gente, mestiços, ou seja, tinham bandeirantes que também tinham sangue indígena. O processo de aculturação é tão forte que essas pessoas com sangues indígenas não conseguiam mais olhar para outro indígena e ver um parente. Ou seja, é tão forte a questão da cultura europeia sendo melhor que um indígena capturava outro indígena. Em São Paulo, a cidade de São Paulo é cheia de referência aos bandeirantes. Tem nome de rua, tem nome de avenida e tem estátua. E aconteceu uma polêmica recente com uma estátua lá em São Paulo, né? Que é a estátua do Borba Gato. Vamos dar uma olhada aí numa foto dessa estátua para a gente conversar? Gente, essa é a estátua em homenagem ao Borba Gato, que foi um bandeirante paulista que nasceu em 1628, morreu em 1718. Ele era um bandeirante, ou seja, ele entrava dentro do Brasil para tentar capturar indígenas para serem escravizados. Vamos pensar uma coisa. Quando alguém quer fazer uma estátua, ela serve para quê? Para manter uma memória viva, né? Para que eu aqui, hoje em dia, lembre quem foi aquela pessoa. Essa é a função. A estátua ela é ligada a um processo de memória. Então, eu vou trazer umas palavras do historiador Pierre Nora para a gente pensar um pouco sobre memória. A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta às contradições da lembrança e do esquecimento. Pensando nas palavras do Pierre Nora e por tudo que você viu nessa aula, eu tenho um questionamento para você que também é o desafio. Para e pensa. Vale a pena ter uma estátua na cidade que faz a gente lembrar, né, que traz a ideia, né, a memória, que homenageia uma pessoa que entrava para o sertão para capturar índio para ser escravizado? Responde você aí de casa. Bem, vimos na aula de hoje que esse Brasil, ele se expandiu a partir ali do século XVII e ele basicamente tiveram processos que ajudaram essa expansão, como criação de gado, extração das drogas do sertão e o processo do bandeirantismo, que era para ou capturar indígenas para transformá-los em mão de obra escravizada ou a procura de metais preciosos. Bem, a aula de hoje fica por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.